Imagine por um instante que a sua vida financeira é apenas o sintoma visível de algo muito mais profundo. Que a sua conta bancária, os altos e baixos do seu dinheiro, a fluidez ou a escassez, não tem nada a ver com sorte, com esforço, exagerado ou com o mercado financeiro, mas sim com quem você é por dentro. Imagine que o dinheiro que entra, ou não entra, é apenas um mensageiro, um reflexo, um espelho da sua frequência, da sua autoimagem, do seu nível de integração interna. Neste vídeo, vamos fazer um mergulho profundo. Vamos atravessar os véus do mundo material e entrar nas camadas invisíveis da realidade. Vamos explorar o que grandes mestres como Neville Goddard, Napoleon Hill, Hélio Couto e Carl Jung sabiam sobre dinheiro, consciência e magnetismo pessoal. E mais importante ainda, vamos falar sobre por que você só se torna realmente próspero quando se torna inteiro. Quando se torna você mesmo, sem medo, sem máscaras, sem fragmentação. Prepare-se, porque o que vamos conversar aqui não é o que você vai encontrar em vídeos motivacionais sobre dinheiro. Não é fórmula rápida, nem truque mental. É verdade crua. É psicologia profunda. É energia. É espiritualidade vivida no corpo. E se você ouvir até o final, pode ser que algo mude para sempre dentro de você. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, não falamos com a sua persona. Falamos com a sua alma. E ela sabe por que está aqui. Vamos começar pelo começo. O que é de verdade prosperidade? A palavra prosperidade vem do latim prosperare, que significa fazer avançar, fazer crescer, tornar bem-sucedido. Na essência, prosperidade é expansão. É o fluxo natural da vida quando não existem bloqueios internos obstruindo o caminho. Mas nós fomos programados para entender prosperidade apenas como acúmulo, como números, como posse. Fomos ensinados que ter é mais importante do que ser, que dinheiro é o fim, e não o meio. Que quem tem é melhor do que quem é. Essa inversão nos desconectou da essência da prosperidade, porque o dinheiro por si só não é a prosperidade. O dinheiro é um reflexo da sua relação consigo, mesmo, com o seu valor, com a sua vibração, com a sua congruência interior. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito, com uma fé inabalável em si mesmo e na possibilidade de realização. Para ele, a mente humana, quando direcionada com convicção, é capaz de moldar o destino. Seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, não é um manual de finanças. É um tratado sobre como o pensamento e a emoção moldam a realidade. Mas o que Hill talvez não tenha explorado tão profundamente quanto outros, como Neville Goddard, é a dimensão energética e espiritual disso tudo. Neville dizia que você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E aqui temos um ponto fundamental. Você pode desejar prosperidade com todo o seu intelecto, mas se vibrar escassez, é isso que continuará experienciando. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde à sua frequência dominante. Neville ensinava que você precisa assumir o sentimento do desejo realizado. Não apenas pensar no que quer, mas viver internamente como se aquilo já fosse real. Porque, segundo ele, tudo o que você imagina com fé e sentimento profundo, inevitavelmente se manifesta. Mas isso levanta uma pergunta importante. E se você não consegue sustentar esse sentimento? E se você tenta visualizar, tenta meditar, tenta afirmar que é próspero, mas no fundo se sente um impostor? Se sente indigno, culpado, inseguro? É aí que entra Hélio Couto. A ressonância revela tudo. Hélio Couto é conhecido por seu trabalho sobre física quântica, campo morfogenético e reprogramação mental. Ele explica que tudo no universo funciona por ressonância. Você atrai o que está em frequência com você, não o que deseja, mas o que emite. Seu campo energético, alimentado pelas suas crenças e emoções inconscientes,
é como um ímã. E esse campo não mente. Você pode repetir 10.000 vezes que é abundante, mas se no seu inconsciente acredita que dinheiro corrompe, que quem tem dinheiro é egoísta, que é preciso sofrer para conquistar as coisas, então o universo está captando esse sinal e respondendo de acordo. Hélio ensina que, para mudar a realidade, é preciso mudar o campo. E isso só acontece com consciência, com abertura e muitas vezes com dor, porque exige olhar para dentro e confrontar verdades que o ego não quer admitir. É aí que entra Carl Jung, trazendo a peça que faltava nesse quebra-cabeça. A individuação. O segredo por trás da manifestação. Carl Jung não falava diretamente sobre dinheiro, mas falava sobre o que sustenta ou bloqueia a sua manifestação. O grau de integração psíquica. Jung dizia que o ser humano vive um processo ao longo da vida chamado individuação, o caminho para se tornar um indivíduo completo, íntegro, verdadeiro. Esse processo exige confrontar a sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, excluído, e integrá-la à consciência. Porque enquanto você negar partes de si mesmo, estará dividido. E essa divisão cria sabotagem, conflito, resistência e escassez. Você pode até alcançar algum sucesso financeiro estando fragmentado, mas ele será instável, difícil de manter, ou virá acompanhado de sofrimento, ansiedade, culpa. Porque não é sustentável construir algo sólido sobre uma base interior instável. Jung nos ensina que aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Ou seja, a chave não é combater seus traumas, sua insegurança ou seu medo de não ser suficiente. A chave é aceitar, iluminar, trazer a consciência, integrar. E aqui surge uma nova perspectiva sobre a prosperidade. Ela não é algo que você conquista. Ela é algo que você permite. E só permite quando se sente inteiro o suficiente para recebê-la sem culpa, sem medo e sem autossabotagem. Você atrai o que você acredita que merece. Essa é uma verdade incômoda, mas poderosa. Se você acredita, ainda que inconscientemente, que precisa se esforçar para ser digno de amor, você também vai se esforçar para ser digno de dinheiro. Se na sua infância aprendeu que precisava ser perfeito para ser aceito, vai repetir esse padrão nos negócios, nas finanças e nas relações. Vai se esgotar tentando merecer aquilo que, na verdade, já é seu por direito natural. Mas esse direito não se ativa por palavras. Se ativa por ressonância, por consciência, por integração. É por isso que muitos que aplicam técnicas de manifestação não veem resultados, porque estão tentando plantar sementes de abundância em um solo emocional programado para a escassez. E esse solo precisa ser regenerado, curado, fertilizado com aceitação, com amor próprio, com autenticidade. A abundância ama quem é verdadeiro. Quando você começa a se aceitar como é, com seus dons e imperfeições, com sua luz e sua sombra, algo muda. O seu campo muda. Sua energia fica mais limpa, mais magnética. E o universo começa a conspirar a seu favor. Você não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro começa a correr atrás de você. E aqui está o ponto central. Você se torna próspero quando se torna verdadeiro, quando para de agradar, quando para de se moldar para caber nos padrões, quando vive alinhado com sua essência, mesmo que ela incomode os outros. Jung dizia: a maior tragédia do ser humano é tornar-se aquilo que os outros esperam que ele seja. E a cura começa quando você para de tentar agradar e começa a se agradar. É essa congruência entre pensamento, emoção, ação e identidade que cria prosperidade duradoura. É essa inteireza interna que gera confiança, magnetismo e sincronicidade. Você é o canal. O dinheiro é a consequência. Não adianta apenas estudar dinheiro. É preciso estudar a si mesmo, suas crenças, suas feridas, seu inconsciente. Porque a vida que você tem hoje é a soma de tudo que você acredita ser possível, seguro e permitido.
E se você quiser mudar a vida fora, precisa primeiro mudar a vida dentro. Comece olhando para a criança que você foi. O que ela aprendeu sobre dinheiro? O que viu? O que sentiu? Será que ela acredita que pode ser rica e ainda ser amada? Será que ela associa sucesso à rejeição? Será que, no fundo, ainda tem medo de ser punida por brilhar demais? Essas perguntas não são simples, mas são fundamentais. E agora? O que você faz com tudo isso? Você começa com um passo, um mergulho, um silêncio. Você começa a se ouvir, a sentir o seu corpo, a observar os padrões, a acolher as emoções. Você começa a se aceitar, a dizer sim para quem você é, a parar de se esconder, a se permitir. Você começa a se libertar. E quando faz isso, o campo muda, a realidade muda, e a prosperidade se torna uma consequência inevitável. Então, se você chegou até aqui, é porque está pronto para esse caminho. O caminho do herói. O caminho do ser completo. O caminho de quem não quer só dinheiro, mas quer ser livre. Se você sente isso, inscreva-se agora no canal. Compartilhe este vídeo com quem está desperto o suficiente para ouvir. E escreva nos comentários: qual é a crença mais profunda que ainda te separa da prosperidade? Lembre-se, você não está aqui para sobreviver, está aqui para florescer. A verdadeira prosperidade é ser quem você é, inteiro. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu algo diferente. Talvez uma lembrança tenha emergido. Talvez um silêncio incômodo tenha batido na sua porta. Talvez tenha percebido que nunca foi sobre o dinheiro, sempre foi sobre você. Mas, e agora? Depois de entender que a verdadeira prosperidade nasce da completude interior, o que vem a seguir? Agora vem a parte mais difícil e mais libertadora, a transmutação, porque reconhecer o buraco não é o mesmo que sair dele. Reconhecer o padrão não é o mesmo que reescrevê-lo, e é aqui que a maioria para. Porque aqui, tudo em você grita para voltar à zona conhecida. Para continuar dizendo, é assim mesmo. Para se agarrar à narrativa de vítima, mesmo que ela custe a sua alma, mas você já não é mais o mesmo. O que vamos explorar agora é o passo seguinte da individuação, a alquimia interior. O processo de transmutar medo em potência, dor em sabedoria, trauma em portal. Porque só assim o campo muda. Só assim você se torna o ímã da realidade que deseja viver. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A verdadeira luz é aquela que nasce do enfrentamento da sombra, não da negação dela. E é exatamente na sombra que estão os maiores bloqueios à sua prosperidade. O arquétipo do pobre interno dentro de você vive um personagem inconsciente. O que Jung chamaria de um arquétipo, uma força universal, viva, que atua na sua psique como um script invisível. Um deles, que comanda silenciosamente a vida financeira de milhões, é o arquétipo do pobre interno. Esse arquétipo carrega memórias coletivas de escassez, culpa, submissão, sacrifício. Ele é moldado por séculos de repressão espiritual, pobreza endêmica e crenças religiosas que associaram riqueza à perdição. Ele acredita que ter é pecado, que o humilde é aquele que se anula, que o sofrimento é nobre. E se você não trouxer esse arquétipo à consciência, ele continuará sabotando qualquer tentativa sua de prosperar. Por isso, a pergunta é: qual arquétipo está governando sua realidade hoje? O do pobre? O do mártir? O do servo obediente? O da criança ferida que espera salvação? Ou o do Criador? O do rei? O do sábio? O do ser desperto, que sabe que é Deus em ação? A transição entre arquétipos é feita com consciência, sim, mas também com energia. É preciso transmutar o corpo emocional, e isso exige entrar no campo. O campo quântico. Onde tudo já existe. Hélio Couto nos ensina que tudo já existe. Todos os potenciais, todas as versões de você,
Todos os caminhos possíveis estão disponíveis no campo quântico, simultaneamente. E o que determina o que você experimenta é a sua frequência. Mas aqui está o ponto mais poderoso e mais negligenciado. A frequência é emocional. Você não atrai com o pensamento lógico. Você atrai com o corpo, com o que sente no estômago, no coração, no plexo solar, com as sensações que moram debaixo das palavras. É por isso que repetições vazias não funcionam, porque não basta dizer "eu sou próspero" se o corpo está contraído de medo. A cura começa quando você para de fugir da emoção, quando senta com ela, quando respira com ela, quando a acolhe como uma criança que nunca foi ouvida. E quando faz isso, a densidade se dissolve. A frequência se eleva. O campo responde. Você não precisa ser outra pessoa. Só precisa voltar a ser quem era antes de aprender que precisava se esconder. O dinheiro. Como extensão da alma aqui. Vamos, além. Vamos ao nível do propósito. Você já se perguntou por que quer dinheiro? A maioria diz que é por liberdade. Mas liberdade de quê? De quem? Para fazer o quê? A verdade é que o dinheiro, quando buscado apenas como fuga da dor, se torna prisão. Porque não é o dinheiro que te liberta. É o propósito. O dinheiro que vem com propósito é leve, fluido, vivo. Ele se multiplica quando está a serviço da sua verdade. Quando está conectado com a sua expressão autêntica. Quando nasce da sua alma. E aqui entra um segredo espiritual pouco falado. O universo banca quem está no seu lugar. Quando você vive o que veio viver, mesmo que não tenha as habilidades certas, mesmo que pareça improvável, mesmo que todos digam que é loucura, o campo conspira. As portas se abrem, os recursos chegam, porque você se tornou um canal. E a abundância ama canais limpos, congruentes, corajosos. A escassez, por outro lado, é o sintoma de estar fora do seu lugar, de estar vivendo uma vida que não é sua, de estar performando papéis por medo de desagradar. O que você está ganhando ao se esconder de quem você é? Vale o preço? O corpo é o cofre da prosperidade. Você não atrai só com a mente, atrai com o corpo. Cada tensão, cada nó, cada bloqueio físico é uma memória congelada que impede o fluxo da vida. O dinheiro é energia, e a energia precisa circular. Práticas somáticas, respiração consciente, movimento intuitivo, são formas de abrir espaço interno, de limpar o canal, de permitir que o corpo volte a ser um campo receptivo, em vez de um campo de defesa. Porque o dinheiro não entra onde há medo. O dinheiro entra onde há confiança. E a confiança não é uma ideia. É uma sensação, uma frequência, uma vibração que diz: eu posso receber, eu mereço existir, eu permito ser cuidada pela vida. Ativando o códigos da prosperidade. Agora, imagine uma realidade onde você não precisa mais lutar, onde o dinheiro vem com leveza, onde sua expressão é suficiente, onde o universo te responde com sim. Essa realidade já existe. Está ativa em outra linha do tempo, em outra versão de você. E você pode acessá-la, não com esforço, mas com sintonia. Feche os olhos por um instante. Respire e sinta. Sinta como seria acordar amanhã sem medo do futuro. Como seria viver sem se preocupar se vai dar certo. Como seria confiar na vida como uma criança que sabe que será acolhida. Essa sensação é o código. Essa emoção é a chave. Você pode repetir isso todos os dias. Você pode meditar nisso. Dormir com isso. Ancorar isso no corpo. Porque quanto mais você viver no campo da prosperidade, mais a realidade se alinha com ele. Neville Goddard dizia: você deve permanecer fiel à sua visão, mesmo quando tudo ao seu redor pareça o contrário. Essa fidelidade é um ato de magia, de fé, de poder criador. Você não está sozinho. Neste momento, há milhares de almas despertando, sentindo o mesmo chamado.
sentindo que não podem mais viver pela metade, que não dá mais para fingir, que não há mais espaço para sobreviver em vez de viver. Se você está aqui, é porque faz parte disso. Você é uma semente do novo. Um ponto de luz num sistema que está ruindo. E a sua prosperidade não é só sobre você. Ela é sobre o que você vai criar a partir dela. É hora de tomar seu lugar. Não mais mendigando permissão, mas assumindo o que você já é. Porque quando você se torna inteiro, você se torna inevitável.